Olha, eu não sei se já te falaram isso, mas existe um abismo, gente, entre teoria e prática. Existe um abismo entre você planejar coisas e você colocá-las em prática, em você executá-las. E eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo está acontecendo neste exato momento. Inclusive, o motim desse vídeo é justamente isso. Você já planejou várias coisas e aí você começa a colocar planos em prática para que essa coisa que você planejou se concretize. E aí passa ali alguns dias e você percebe que não vai conseguir sustentar por muito tempo essa rotina, porque na teoria ela parecia muito simples, mas na prática você reparou que não vai dar muito certo. Pois é, gente, isso acontece. Acontece mais vezes do que você pode imaginar ao longo da nossa jornada, e a gente tem que ser humilde, a gente tem que tirar a chinela da humildade, tirar não, né? Colocar a chinelinha da humildade e reconhecer que não dá para executar várias coisas ao mesmo tempo e fazê-las bem feito. Então, o vídeo de hoje é sobre isso, tá? Eu queria bater um papo sincero sobre fazer coisas ao mesmo tempo e também propor uma solução que eu acho foi a solução que eu encontrei e que vai me ajudar a sanar esse problema. Então, se você ficou curioso ou curiosa, fica comigo depois da vinheta. Olha, isso não é um problema seu, não é um problema do brasileiro, eu acho que é um problema de todo ser humano. Todo ser humano passa por isso. Planeja coisas e que na teoria parecem muito simples de serem realizáveis, mas na prática elas são muito difíceis. Pois é, gente. E aí, vamos lá, né? Vamos para um passo a passo. Você planeja, tô aqui com o meu matezinho que é muito bom. Prepare seu café, seu mate, coloque aí do lado e a gente vai bater esse papo legal. Então, bora lá. Você planeja várias coisas, as pessoas planejam várias coisas, e aí, nesse tantão de coisas que as pessoas planejam, elas começam a colocar em prática esses planos, para que elas executem e realizem essas coisas das quais elas se propuseram realizar, conquistar. Beleza, até aí tudo bem. Qual é o problema disso? O problema é quando a gente tenta executar várias coisas ao mesmo tempo. Aí é que tá o problema. E aí, por que isso é um problema, Guilherme? Por que tentar executar várias coisas ao mesmo tempo é um problema? Óbvio, né? Vou responder o óbvio, mas às vezes o óbvio precisa ser dito. Porque, como eu falei, né, na teoria tudo parece muito bonito, mas na prática é que a gente vai ver como é que as coisas funcionam de verdade pra gente, né? Então, em primeiro lugar, por que fazer várias coisas ao mesmo tempo é um problema? Porque uma boa parte das vezes, você vai executar mal essa coisa. Não é uma regra, tá? Eu não tô dizendo que isso acontece com todo mundo, mas boa parte das vezes é o que acontece. Quando uma pessoa se propõe a tentar realizar várias coisas ao mesmo tempo e ela tem várias demandas, né, para suprir, olha, é muito provável que essa pessoa faça mal a maior parte dessas tarefas, a maior parte desses planos, dessas metas, né? E aí tem um segundo problema. O primeiro problema é realizar mal. Qual é o segundo problema que eu vejo de tentar fazer várias coisas ao mesmo tempo? É que, às vezes, e eu acho que isso é pior, a pessoa acaba nem conseguindo executar. Então, o primeiro problema é fazer mal. Ela faz, mas faz mal. Isso é um primeiro problema, quando você tenta fazer tudo ao mesmo tempo. O segundo é ela nem conseguir fazer, porque é tanta demanda, é tanta coisa, e a pessoa fica tão assoberbada, né, com tantas frentes, né, que ela tem que suprir, que ela tem que atuar, que ela acaba nem realizando. E aí, né, quando isso acontece com a gente, né, com as metas que a gente se propôs cumprir para o ano, né, quando a gente não consegue realizar alguma coisa, a gente se sente mal, tá? A gente se sente mal.
A gente se sente frustrado, a gente acha que a gente é a pior pessoa do mundo, porque a gente não consegue realizar uma tarefa fácil. E aí, deixa eu contextualizar. Eu não tô falando que existe um problema em não realizar metas, tá? O que eu estou falando é quando a gente se propõe a tentar realizar várias coisas ao mesmo tempo e a gente não acaba realizando essas coisas. Porque, obviamente, né, a gente tem conflitos, né, de execução, né? Às vezes a gente não consegue dar conta da demanda porque, além de ter as tarefas do dia a dia, trabalho, às vezes família, né, outros afazeres, a gente tem as nossas próprias metas pessoais. E aí, quando a gente não consegue dar cabo das nossas próprias metas pessoais, a gente se sente fracassado, a gente se sente completamente frustrado, né? Nossa, eu sou a pior pessoa do mundo. Por quê? Porque eu não consigo aprender francês, inglês e espanhol. Caraca, você é a pior pessoa do mundo porque você não consegue aprender francês, inglês, francês e espanhol. Então veja bem, o problema não é a pessoa não conseguir aprender francês, inglês e espanhol. O problema é a pessoa estar querendo aprender francês, inglês e espanhol ao mesmo tempo. Esse que é o problema. Então, esse é o ponto X. E aí, gente, na maioria das vezes as pessoas param aqui nesse ponto. Não dá mesmo pra estudar inglês, francês e espanhol. Realmente não tenho aptidão como idiomas. Eu não levo jeito pra estudar idiomas. Vou desistir. É isso. Já tentei, não consigo estudar inglês, francês e espanhol. Percebe? A pessoa nem se dá conta de que o problema não é o idioma em si, ou a aprendizagem do idioma, né? Ou o que quer que seja que ela se propõe a fazer, né? Mas ela acha que o problema é aprender idioma, só que não é. O problema é ela ter que dar conta de várias demandas ao mesmo tempo. E aí, eu te pergunto, por que tentar executar tudo ao mesmo tempo? Por que definir várias metas e tentar executá-las, tentar realizá-las ao mesmo tempo? Talvez aí do outro lado você esteja se perguntando assim, mas Guilherme, quem é o louco que vai traçar um monte de meta e vai tentar cumprir ao mesmo tempo? Gente, eu, você, todo mundo faz isso. Por quê? Porque a gente quer ver resultado rápido, né? E aí eu te pergunto, mais uma vez, por que não se organizar sem cobrança para fazer uma coisa prioritariamente por vez? Por que não escolher uma coisa que é a sua prioridade máxima naquele momento e executar aquela coisa bem executada, fazer aquela coisa bem feita? Por que não? E aí eu vou dar meu exemplo, tá? Eu me propus, se vocês acompanham aqui os vídeos do canal, que eu gostaria de aprender francês esse ano, né? Eu coloquei como meta para esse ano aprender o francês, pelo menos terminar o nível A1 e A2 do francês até o final do ano, tá? Estamos no primeiro mês do ano, janeiro, então eu já comecei os meus estudos de francês. Eu não sei quando é que esse vídeo vai sair no canal, mas talvez no momento em que você esteja assistindo ele, o vídeo sobre o meu cronograma de francês já tenha saído. Então dá uma vasculhada aí pelo canal. Mas eu me propus a aprender francês e eu coloquei como meta até o final do ano. Junto com o francês, eu também me propus a melhorar o meu inglês, porque eu também falo inglês. Eu já falo inglês, melhor dizendo. E eu sei que o meu inglês não é tão bom quanto eu gostaria que ele fosse, então eu me propus a estudar também o inglês concomitantemente ao francês, de modo que eu melhore meu inglês e aprenda o francês, uma nova língua. Na minha mente, estava tudo certo. Na teoria, estava tudo top. Então eu me organizei, né, tendo em vistas que eu gostaria de terminar o nível A2 do francês até o final do ano, mas no primeiro semestre eu gostaria pelo menos de chegar ali e terminar o A1, porque aí no segundo fim do semestre eu daria conta do A2 na minha mente, isso do francês. E aí eu me organizei, montei meu cronograma de francês, né, de modo que o curso que eu escolhi fazer, né, o curso online que eu escolhi fazer compreendesse ali o primeiro semestre, né, e eu escolhi um curso de pronúncia também, de inglês, de modo que eu conseguisse também dar conta do curso de inglês no primeiro semestre. Na teoria, estava tudo ok. E aí eu comecei a executar.
primeira semana do ano, eu comecei a estudar francês e inglês. E aí eu reparei que não dá certo. Eu fiquei muito assoberbado, mesmo estando de férias em casa. Foi uma tarefa muito cansativa, conciliar 2 idiomas, assim, ao mesmo tempo, né? Na minha mente seria mais fácil, porque como eu já sei inglês, então seria mais tranquilo, né? Eu daria conta, né, de estudar inglês e estudar francês. É só estudar um pouquinho francês e um pouquinho inglês. Talvez para algumas pessoas funcione, mas para mim não funcionou. E aí eu comecei a me questionar, né? Por que estudar inglês e francês ao mesmo tempo? Porque eu não posso primeiro dedicar, né, priorizar o estudo do francês, já que é uma língua que eu ainda não sei, priorizar o estudo do francês, né, nesse primeiro trimestre, de repente, e aí lá pro segundo trimestre, né, entre março e junho, né, entre abril e junho, eu não foco depois no inglês. Fico esse primeiro trimestre, né, focado no francês, e no segundo trimestre foco no inglês. Por que não? E aí? Por que eu não fiz isso? Porque eu tinha que planejar o meu cronograma para conseguir conciliar as duas coisas. Obviamente, né, além de ter que trabalhar, né, daqui a umas semanas, além de ter que fazer, né, as minhas atividades físicas, né, que é um dever, né, e que é muito bom pro meu corpo, né, é necessário que eu faça isso, né, além de ter a leitura, né, como hobby, como prazer, então, e que leva um tempo também, então eu tenho que separar um tempo para esse lazer, né, além de convívio social com amigos, com família, é uma loucura, uma coisa por cima da outra, né. Então, eu comecei a me questionar sobre isso, e aí, isso vai de encontro àquela pergunta, por que não organizar para, sem cobrança, realizar, né, uma coisa prioritária por vez? Por que tem que ser tudo ao mesmo tempo? E aí talvez eu tenha uma resposta para essa pergunta. Talvez a gente viva num ambiente que faça a gente acreditar que a gente tem que ter resultados rápidos, sabe? E que a gente tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo, e que não só fazer essas coisas, né, a gente tem que buscar esses resultados rápidos. Só que não, sabe? Só que não. E aí, deixa eu dizer, né? Na maioria das vezes isso vai dar errado. Na maioria das vezes isso não vai dar certo. Não vai funcionar. Talvez funcione para algumas pessoas, mas para mim não funcionou. E penso eu que para a maioria das pessoas também não funcione. Eu comecei a estudar o francês essa semana, e como é uma língua nova, né? Requer que eu tenha mais atenção, mais zelo, mais cuidado, né, em ouvir as palavras, em treinar a pronúncia, né, em fazer algumas anotações, né, das aulas. E tive pontos de contato com o inglês. No meu cronograma, né, eu tinha definido que o francês seria de segunda a sexta-feira e que o inglês seria segunda, quarta e sexta-feira. Cumprindo habilidades diferentes, né? Na segunda eu ia treinar leitura, na quarta vocabulário, na sexta-feira eu ia treinar uma redação, né? Isso no inglês. E no francês seria todos os dias. Só que isso começou a se tornar cansativo pra mim, sabe? Começou a se tornar dispendioso. E aí eu já passei por isso uma vez. E aí quando esse sentimento voltou, uma anteninha, uma luzinha acendeu na minha mente. Eu preciso parar e rever esse cronograma, porque eu não vou conseguir sustentar por muito tempo estudar francês e inglês ao mesmo tempo, e se eu for tentar empurrar com a barriga, eu vou fazer mal feito as duas coisas, e eu não quero fazer mal feito as duas coisas. Então eu prefiro priorizar o francês do que fazer as duas coisas mal feitas. E aí, gente, só pra finalizar o nosso papo, a gente só precisa escolher uma coisa, gente. Você só precisa escolher uma coisa e fazer essa coisa por tempo suficiente até que essa coisa seja feita bem feito. É isso, basicamente isso. E aí, de grão em grão, você vai olhar para trás e vai reparar que você realizou várias coisas bem feitas. Percebe? Não é papo de coach, não é clichê, mas é só um papo sincero para dizer que às vezes a gente, principalmente agora no início do ano, né, a gente traça metas, a gente começa a executar esses planos para atingir essas metas, e a gente vai com toda a força do mundo, dá todo o gás, e aí quando chega lá para fevereiro, março, a gente tá super desmotivado, porque a gente olha para trás e a gente vê que a gente não está conseguindo cumprir o nosso cronograma. Como o foco é
executar o cronograma, como o foco é atingir a meta, o objetivo, então é mais inteligente que a gente divida as nossas energias. Então eu decidi, né, aqui, inclusive, né, é até um compromisso público, né, com vocês que estão me acompanhando por aqui, que eu vou dar um stop, tá, nos estudos com inglês, pelo menos até março, que é quando eu finalizo essa primeira etapa do curso de francês. Então eu vou ficar até março estudando francês, até o final de março para ser mais específico, e lá para o início de abril eu retomo os meus estudos com inglês. Por que eu vou fazer isso? Porque eu quero me dedicar esses 3 primeiros meses do ano, esse primeiro trimestre pelo menos, a estudar o francês focado, né? De modo que eu consiga realizar, executar essa tarefa de aprender um novo idioma de maneira bem feita, tá? De maneira correta. E aí, aplique isso. Se atente para isso. De repente você está tentando fazer várias coisas ao mesmo tempo e aí não está dando certo. E de repente você culpa as coisas e não a forma como você tenta fazer elas. Eu acho que essa é a grande questão. O problema não está nas coisas que você está tentando fazer. E talvez seja o jeito como você quer executar as coisas. Percebe? Então, eu posso aprender inglês, francês, espanhol, mandarim, japonês, o que eu quiser. Só que eu penso que tentar aprender tudo isso ao mesmo tempo não seja tão benéfico, não surta tantos resultados quanto eu acho que se você focasse, né, mirasse pelo menos em uma coisa só. Então é isso, gente. Não tinha muita coisa pra falar, foi só um desabafo mesmo. Esse início do ano é comum, né, a gente se pegar aí com várias metas, né? Metas de exercício físico, né? Metas de saúde, às vezes é emagrecer, às vezes é aprender um novo idioma, aprender um instrumento. Enfim, não sei, sabe? Mas se atenta pra isso. Não caia nesse engano de que você precisa mostrar resultados rápidos ou que você precisa fazer várias coisas ao mesmo tempo para se sentir realizado, tá? Faça uma coisa por vez, dedique tempo de qualidade a cada uma dessas coisas e no final do processo, lá em dezembro, você vai olhar para trás e vai ver que você conseguiu realizar essas metas bem. Porque a questão não é se você vai realizar ou não, você vai realizar. A questão é que você vai ter realizado elas bem, com qualidade. Esse que é o ponto. Se você já passou por isso também, deixa aqui embaixo nos comentários a sua experiência, porque eu vou gostar de ler ela, tá bom? E não esquece de curtir se esse tipo de conteúdo te ajudou de alguma forma. Tchau, tchau!